Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos então agora à questão da tarefa de número 3, frações e seus significados, tá? Vamos lembrar aqui, quais são os significados que uma fração pode ter? Uma fração, ela pode representar uma parte de alguma coisa, né, uma parte de um inteiro, né, que é o clássico exemplo da pizza, né? Ah, eu divido uma pizza em 8 partes e pego uma, né? Qual que é a fração? 1/8, né? Então, a fração, ela pode representar um pedaço de alguma coisa, né? Uma parte de alguma coisa, tá? Outro significado que a fração pode ter é uma divisão, né? Quando você tem lá 1/8, né? 1/8 da pizza, isso é uma divisão, né, pessoal? 1 dividido por 8. Então, a fração, ela também representa uma divisão, certo? Então, parte de um inteiro pode representar uma divisão. Outro significado que a fração tem é razão, tá? Ou seja, eu posso usar uma fração para comparar duas grandezas, né? Por exemplo, quero comparar um número de meninos e meninas numa sala. Então, vamos supor que eu tenha numa sala 15 meninos e 17 meninas, tá? Qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Então, o que eu menciono primeiro, coloca na parte de cima, e o que eu menciono depois, coloca na parte de baixo. Então, se eu quero a razão entre meninos e meninas, se eu tiver 15 meninos e 17 meninas, vai ficar 15 em cima, 17 embaixo, certo? Então, eu uso uma fração para comparar duas coisas, duas grandezas também, beleza? Um outro significado que a fração tem, pessoal, é como um operador multiplicativo. O que é isso, Jefferson? É quando você vai calcular a fração sobre alguma quantidade, tá? Lembram que a gente fez agora há pouco com as porcentagens, né? Porcentagem é uma fração, né? Então, quero calcular 20% de 30, né? 20 sobre 100 é uma fração. Então, ela é um operador multiplicativo. Se eu tiver, por exemplo, 1/3, quero calcular 1/3 de 30. Então, você vai multiplicar, né? Lembra que o D na matemática indica uma multiplicação, tá? Então, é por isso que ela é chamada de operador multiplicativo, porque ela vai ser multiplicada por uma quantidade, tá bom? Você tem lá 30 figurinhas, você vai dar 1/3 para o seu amigo, tá? Então, você vai calcular 1/3 de 30. Então, essa fração que está multiplicando uma quantidade, ela é chamada de operador multiplicativo, tá bom? Então, esses são os significados. Parte de um alguma coisa, parte de um inteiro, razão, divisão e operador multiplicativo, tá bom? Vamos lá, então, para a tarefa de número 4. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, o primeiro exercício. No momento de se alugar imóvel, é prudente escolher um valor de aluguel que não ultrapasse 3/10 da renda da casa, segundo o site Finanças Real. Determine os valores máximos de aluguel, segundo o site, para, letra A, uma renda de 3.200. Então, se uma pessoa ganha R$ 3.200, pessoal, ela não vai poder gastar tudo isso com aluguel, tá? Ela vai gastar só uma parte desse dinheiro, né? E qual a parte que ela vai gastar desse dinheiro? 3/10. Então, nós temos que calcular 3/10 de 3.200. Então, como é que eu faço isso, né? Mesma coisa que a gente fazia com a porcentagem, tá? Só que agora tem uma fração qualquer aqui. Então, vamos calcular 3/10, ó, 3/10 de 3.200. O D, pessoal, indica uma multiplicação. Então, é 3/10 vezes 3.200. Certo? Isso aqui vai dar como resultado o que a pessoa vai gastar com aluguel, tá bom? E aí, é a mesma continha que a fração. Você multiplica e divide. Só que, no caso, dá para simplificar, né? Antes de dividir. Dá para simplificar antes de fazer a conta. Então, aqui, nós podemos cancelar um zerinho daqui de cima com um zerinho de baixo.
né? E aí vai sobrar o quê em cima? Em cima vai ficar 3 vezes 320, certo? Então, 3 vezes o 320. Aqui, gente, o meu denominador ficou 1, né? Sobrou 1 aqui. Então, nem precisa colocar, porque dividir por 1 não faz diferença nenhuma. Então, quando sobra 1, não precisa nem colocar. Então, ficou só 3 vezes 320, tá bom? 3 vezes 320, então vai dar 960. Então, se uma pessoa ganha 3.200, ela só vai poder utilizar para o aluguel 960. Joia? Então, essa é a resposta. Tudo bem? Na letra B, e se uma pessoa ganha 4.500? Então, nós vamos agora calcular 3 décimos de 4.500. Beleza? Novamente, dá para poder simplificar. Corta um zerinho de cima com um zerinho de baixo. Sobrou aqui o número 1, nem precisa colocar mais. Então, vai sobrar o quê? 3 vezes 450. Certo? Então, vai dar 0, 15 sobre 1, vai dar 1.350. Então, se a pessoa ganha 4.500, com aluguel, ela vai gastar 3 décimos, ou seja, 1.350. E se uma pessoa ganha R$6.300? Então, agora a gente vai calcular 3 décimos de 6.300. Dá para cancelar zeros? Dá para cancelar. Eu vou cancelar aqui, ó, um zerinho de cima com um zerinho de baixo. Show. Aí vai sobrar 3 vezes 630. 3 vezes 630, certo? Deixa eu me colocar para o outro lado ali. Deixa eu ir para o outro lado. Opa. Beleza. Então, 6 vezes 330. Então, vai ficar 1.890, tá? Então, se uma pessoa ganha 6.300, com aluguel ela vai gastar 1.890 no máximo. Joia, pessoal? Tranquilo? Vamos agora para o exercício número 2. Então, nesse caso, nesse exercício aí, né? A fração, como você está calculando fração sobre alguma quantidade, então ela é o nosso operador multiplicativo, tá bom? No exercício número 2, algumas escolas de ensino médio públicas requerem a execução de um vestibulinho, que é uma prova classificatória. Suponha que em determinado vestibulinho, composto por 50 questões, dessas questões, 1/5 são de matemática. Determine a quantidade de questões de matemática, utilizando fração de quantidade. Tá? Ou seja, vou calcular uma fração sobre uma quantidade. Que quantidade é essa? O 50, né? Que eu tenho 50 questões. Então, 1/5 vai ser de matemática. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular 1/5 de... Ó, o D é multiplicação. 50. Tá? 1/5 de 50. E aí, pessoal, no caso aqui, tá vendo que não dá para cancelar nada aqui, né? Não tem zerinhos para cancelar. Então, eu vou multiplicar e depois dividir. 1 vezes 50 é 50. O que sobrou embaixo? Como eu não cancelei nada, embaixo sobrou 5, né? Certo? Então, vai ficar 50 sobre 5. Isso quer dizer que multiplicar um número por 1/5 é o mesmo que dividir este número por 5, tá? Assim como multiplicar por 1/3 é o mesmo que dividir o número por 3. Multiplicar por 1/7 é o mesmo que dividir o número por 7, tá bom? Então, no caso aqui, 50 dividido por 5, né, é uma fração cuja divisão vai dar um número exato. 50 dividido por 5 vai dar 10. Ou seja, de 50 questões, 10 serão de matemática. Então, resposta, 10 questões de matemática. 10 questões de matemática. Joia? Beleza? Tranquilo? Vamos para, então, o número 3.
Número 3 foi uma questão que alguns tiveram dúvida, né? Por quê, pessoal? Pela questão da interpretação do problema, né? Então, vamos tentar entender aqui. Eu vou tentar fazer um desenho aqui para melhorar, bom? Então, ele diz assim, determinado suco concentrado é vendido em vasilhas de 500 ml, né? O que é o suco concentrado, pessoal? Suco concentrado, ele é como se fosse a polpa, né? Certo? A polpa da fruta. Esse é o suco concentrado. E o suco concentrado tem 500 ml. Com esses 500 ml, você consegue fazer uma quantidade de 4,5 litros de suco, tá? Se desses 4,5 litros, 500 ml é só o suco concentrado, o restante vai ser água, né? Porque é assim que você faz o suco. Coloca o suco concentrado e a água, tá bom? Só que, para a gente poder comparar o suco concentrado com o suco pronto, tem que estar na mesma unidade, certo? Então, no caso aqui, elas estão em unidades diferentes, porque o suco concentrado está em ml, mililitros, e o suco pronto está em litros, né? Então, para a gente poder comparar, a gente coloca na mesma unidade, tá bom? Ou os dois em ml, ou os dois em litro. Tudo bem? Basta a gente lembrar o seguinte, né? Vamos relembrar aqui. 1.000 ml, 1.000 ml é equivalente a 1 litro. Ou seja, quando você compra aquelas garrafas de coca de 1 litro, o que você tem ali em ml é 1.000 ml, certo? Então, para eu transformar ml em litro, eu teria que dividir por 1.000, tá? E se eu quiser transformar litros em ml, aí eu multiplico por 1.000. Por exemplo, 2 litros multiplica litro por 1.000, né? 2 litros multiplica por 1.000, vai dar 2.000 ml. 3 litros multiplica por 1.000, 3.000 ml. Então, quando eu quero transformar litros em ml, basta você multiplicar por 1.000, tá? Que é o que eu vou fazer no problema, tá? Então, aqui, de litros para ml, a gente multiplica por 1.000. Tudo bem? Tá? Então, é isso que eu vou fazer com esses 4,5. Tá? Então, nós temos, né? Suco concentrado. Vamos colocar os dados aqui, ó. Suco concentrado. Suco concentrado. Quanto que nós temos de suco concentrado? 500 ml. Certo? Quanto nós temos de suco pronto? Suco pronto. Suco pronto, pessoal, 4,5 litros, né? Só que eu quero deixar na mesma unidade. Então, eu vou transformar litros em ml. Então, 4,5 litros, basta você multiplicar por 1.000. Então, multiplicando por 1.000 para transformar em ml, tá? Então, vou pegar esse valor aqui, vou multiplicar por 1.000. Então, vezes 1.000. Isso vai dar 4.500, o quê? ml. Tá bom? Ou seja, você vai ter um suco aí com 4.500 ml, que é a mesma coisa que 4,5 litros, certo? Só que desses 4.500 ml, tá? Desses 4.500 ml, 500 litros, 500 mililitros, é só de suco concentrado, tá? Então, ó, desses 500 ml, desses 4.500, 500 ml é suco concentrado. Concentrado. E o resto? O resto é água, tá? O resto vai ser água. Ou seja, quanto você vai ter de água? 4.000 ml, tá? De água, tá bom? De água. Beleza?
Aí, no item A, ele pergunta o seguinte, no item A, qual a razão irredutível? O que é razão, galera? É uma fração, tá? Uma fração com o objetivo de comparar as coisas, né? Então, razão irredutível, ou seja, simplificada ao máximo, tá? Irredutível é quando você tem uma fração que não pode mais ser simplificada, você simplifica ela ao máximo, tá bom? Razão irredutível entre o quê? A quantidade de suco concentrado e a quantidade de refresco pronto, tá? Então, o que ele mencionou? Primeiro, eu coloco em cima. O que ele mencionou depois, eu coloco embaixo. Então, como ele mencionou a quantidade de suco concentrado, então eu vou colocar em cima. 500, né? Certo? 500. Beleza? O que ele mencionou depois? O refresco pronto. O refresco pronto tem quantos ml? 4.500, certo? Então, esta é a razão que compara o suco concentrado com o suco pronto, tá bom? Só que ele pede a forma simplificada, tá? Então, eu vou ter que simplificar esta razão, tá? E aí, simplificando, ó, primeira coisa, dá para cancelar 2 zerinhos de cima com os 2 zerinhos de baixo, correto? E ainda vai ficar o quê? 5 sobre 45, tá? 5 sobre 45, joia? E ainda dá para simplificar por 5, né? Em cima e embaixo. Simplifica por 5, simplifica por 5, aí vai ter, vamos ficar com 1 nono. Beleza? 1 nono. O que isso significa, pessoal? Ó, embaixo é o suco pronto, não é? É o suco pronto. Então, nós temos aqui, ó, suco pronto. Vou ficar em vermelho aqui. Então, é o suco pronto. Em cima é o quê? O concentrado, né? É o suco concentrado. Tudo bem? O que isso significa? Que se você tiver 9 partes do suco pronto, uma partezinha dessa vai ser o quê? O suco concentrado, tá? Então, de 9 partes do meu suco pronto, se eu pegar meu suco pronto, dividir ele em 9 partes, uma partezinha dessa vai ser o suco concentrado, tá? Então, eu vou usar um desenho aqui para a gente entender, tá? Então, essa aqui é a resposta, tá? A resposta é essa. Então, a razão é de 1 para 9, tá? Resposta, 1 para 9. Essa é a resposta, tá? Então, só para a gente entender aqui. Vou desenhar aqui uma jarra, tá? Vou colocar aqui uma jarra, vou desenhar aqui em cima, tá? Então, você tem aqui uma jarra. Não sou muito bom em desenho, mas dá para entender, tá? Então, vou colocar aqui uma jarra, ó. Certo? Uma jarra. Vou dividir essa jarra em 9 partes iguais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma partezinha aqui, 9, tá? Imagina que eu tenho aqui 9 partes iguais da minha jarra, certo? Então, a jarra completa, tá? 9 partes. Dessas 9 partes, se eu encher minha jarra, né? Uma partezinha só vai ser o suco concentrado, tá? Então, dessas 9 partes, imagina que a minha jarra está cheia de suco, né? Uma partezinha, só isso daqui vai ser o suco concentrado, ó. Tá? Então, aqui, suco concentrado. E o resto? Concentrado. E o resto? O resto vai ser água.
tá? Então, eu vou ter uma partezinha de suco concentrado e 8 partes de água. Tá? Então, aqui, ó, tudo isso daqui, essas 8 partes, vão ser água, tá? 8 partes. Tá? Então, de suco concentrado em fração, é 1 de 9, tá? E água? Água é 8, tem 8 partezinhas de água, certo? Que são essas daqui. Então, de suco concentrado seria 1/9. Tudo bem? Na letra B, ele pede a razão irredutível entre a quantidade, agora a quantidade de suco concentrado e água, tá? Quantidade de suco concentrado e água. Então, vamos lá. Quem que é essa razão aqui? Ó, razão irredutível entre quantidade de suco concentrado e água. Então, primeiro ele mencionou suco concentrado, que é 500. O que ele quer comparar? O suco concentrado com a água. Quanto que nós temos de água? 4.000 litros, certo? Beleza? E aí, ele quer na forma irredutível, então tem que simplificar. Então, simplificando, ó, corta 2 zerinhos aqui com 2 zerinhos aqui, vai sobrar 5 sobre 40, né? Então, 5 sobre 40. Beleza? E simplificando por 5 e por 5, vai ficar 1 sobre 8. Tá? Ou seja, para uma parte de suco concentrado, nós temos 8 partes de água, que é o que acontece aqui, ó. Tá vendo, ó? Para uma parte de suco concentrado, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de água. Tá? Então, a razão entre o suco concentrado e a quantidade de água, né, é de 1 para 8, tá bom? Certo? Então, a resposta aqui, é de 1 para 8, beleza? Certo? Aí, a letra C, na letra C, ele quer saber o seguinte, né? Se você fizer uma jarra, né, de suco, a quantidade de suco concentrado para fazer uma jarra com 1.800 ml, tá? Ou seja, você vai fazer uma jarra de suco de 1.800 ml. O quanto que você tem que colocar de suco concentrado, tá? Deixa eu só pegar aqui, colar essa parte aqui, ó. Vou colar aqui para ficar mais fácil. Então, essa aqui é a letra C. Olha só. Então, a quantidade de suco concentrado, né? Vou voltar à ideia da jarra, tá? Para vocês entenderem aqui. Voltar à ideia da jarra. Então, vou fazer aqui a jarra de novo. Você tem a jarra, certo? O que que eu sei? Eu sei que de 9 partes, uma é o suco concentrado, né? Então, de 9 partes, uma é o suco concentrado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Então, aqui está a minha jarra completa, tá? Essa aqui está a jarra. O que que acontece? Eu vou colocar nessa jarra 1.800 mililitros, certo? Então, aqui dentro, ó, eu vou despejar 1.800 mililitros, tá? Eu sei que desses 1.800 mililitros que eu vou colocar aqui dentro, uma partezinha de 9 é suco concentrado, tá? Então, ó, suco concentrado. Esse pedacinho aqui, que é a razão de 1 para 9, ó, é só o suco concentrado, tá vendo? Suco concentrado.
E o resto é água, não é? Certo? O resto dos outros pedacinhos são água. Então, eu quero saber quanto que eu tenho de suco concentrado. Se eu tenho 9 partes e uma é suco concentrado, então eu vou pegar os 1.800, né, que é a jarra cheia, dividir em 9 e pegar uma partezinha, tá? Então, 1.800, vou dividir em 9 partes. E uma dessas partezinhas é o suco concentrado, tá? Então, dividido por 9, tá? Aí, fazendo aqui a continha, ó, 1.800 dividido por 9. Então, 9 ele cabe duas vezes, né? No 18, 9, 2 vezes 9 dá 18, para 18 nada, abaixou o zero, acrescenta um zero aqui, abaixou um zero, acrescenta um zero aqui. Ou seja, 200. 200 o quê? ml, tá? 200 ml. Então, aqui eu vou ter 200 ml de suco concentrado, tá? O resto, pessoal, vai ser água, né? Então, ó, tudo 200 ml também, ó. Só que agora de água, ó, 200 aqui, 200 aqui, 200 aqui. Certo? Totalizando os 1.800, tá bom? Então, tá aí. Então, resposta, se você fizer um suco com 1.800 ml, 200 ml, vai ser só o suco concentrado. Então, resposta, 200 ml, tá? Certo, gente? Mais para frente, pessoal, tá? Mais para frente, tem um outro jeito para você resolver esse tipo de probleminha, tá? Que é uma técnica chamada regra de 3. Porém, eu não vou fazer por essa técnica porque eu ainda não ensinei, tá? Então, eu estou seguindo o conceito da apostila, tudo bem? Certo? Então, o importante é que vocês tenham essa ideia do que é uma razão, tá? Então, nesse caso aí, a razão do suco concentrado é de 1 para 9, ou seja, de 9 partes do meu suco, uma partezinha é o suco concentrado. Tá? Então, se eu colocar 1.800 mililitros, eu tenho que dividir em 9 e pegar uma partezinha só, tá? Que é o suco concentrado. Tudo bem? Se eu quisesse colocar 2.000 ml, mesma coisa, tá? Eu ia dividir em 9, pegar uma, tá? E assim por diante. Tá bom? Espero que tenham entendido. Se ainda ficou alguma dúvida, pode tirar em sala, tá bom? Agora, o exercício número 4. Foi 4. Determine indicando os resultados na forma de fração irredutível. Observe o exemplo. Então, ele deu aqui um exemplo para a gente seguir, tá? Para fazer a letra A e a letra B. Seguir esse jeito que ele fez, tá? Então, ele quer saber que número que eu tenho que colocar dentro desse quadradinho aqui, tá? Esse número, quando eu multiplico por 5, ele vai dar 15 como resultado. E aí você fala, Jefferson, é fácil, né? É o 3. Dá para fazer de cabeça, é verdade. É o 3, né? Só que vamos supor que você não conseguisse fazer de cabeça. O que você teria que fazer aqui? Você teria que fazer o caminho inverso, tá? O inverso da multiplicação é a divisão, correto? Então, se daqui para cá você multiplicou por 5, então você fazendo o caminho inverso, você vai ter que dividir. Então, ó, o caminho inverso seria esse daqui, ó, daqui para cá, tá? E aí você teria que dividir por 5, que é o que ele fez aqui. Pegou o 15, dividiu pelo 5. O resultado, 15 dividido por 5, 3, né? Colocou aqui 3 sobre 1, né? Que é a mesma coisa aqui, 3, tá bom? Certo? Então, o número que eu tenho que colocar nesse quadradinho aqui seria o 3. Aí a gente vai seguir o mesmo raciocínio nos outros exemplos, tá? Então, aqui, eu quero saber que número que eu coloco neste quadradinho, tá? Vou pegar esse número, vou multiplicar por 12 e o resultado tem que ser 33. Tá? O resultado vai ter que ser o 33. Tudo bem? Seguindo a mesma linha de raciocínio. Esse aqui já não daria para fazer de cabeça, não é verdade? Já não daria para fazer de cabeça. Então, o que eu vou fazer? Caminho inverso.
Então, se daqui para cá ficou multiplicado por 12, fazendo o caminho inverso, daqui para cá, eu tenho que dividir por 12. E aí você me fala, Jefferson, mas não dá para dividir 33 por 12. Vai dar um número quebrado, não é verdade? Então, a gente deixa na forma de fração mesmo, tudo bem? Então, ficaria assim, ó, 33 dividido por 12. Tá? Tanto que no exercício, ele pede para deixar na forma de fração, ó. Tá vendo? Deixa o resultado na forma de fração. Só que irredutível, ou seja, tem que simplificar. Então, esse resultado, 33 sobre 12, já está na forma de fração, mas ainda pode ser simplificado. Por quanto? 3, né? Dá para simplificar, ó, em cima e embaixo por 3. E aí, vai ficar 11 quartos. Agora, estamos na forma irredutível, não dá para simplificar mais. Então, que número que eu coloco aqui dentro do quadradinho? 11 quartos, tá? 11 quartos. Tudo bem? Se eu pegar o 11 quartos, que é um número fracionário, e multiplicar por 12, vai dar o 33? Vai. Quer ver, ó? Vamos fazer a prova real aqui, ó. Fazer a prova real aqui no cantinho, só para vocês verificarem que vai dar certo, tá? 11 quartos vezes o 12, tá? Bom, não dá para simplificar, não dá para dividir, cancelar zero, né? Então, vamos multiplicar, ó. 11 vezes 12, depois eu pego e divido pelo 4. 11 vezes 12, pessoal, vai dar 132. Só que ainda tenho que dividir pelo 4, tá? 132 dividido pelo 4, vocês podem verificar que vai dar o 33, tá bom? Então, a resposta aqui, o número que você multiplica o 12 para dar o 33 é o 11 quartos. Fechou? Muito bem. Agora, aplico o mesmo raciocínio na letra B. Então, na letra B, que número eu multiplico por 8 que dá 46? Não sei qual é esse número, tá? Então, ó, que número que eu multiplico por 8 que vai dar como resultado o 46? Não sei quem é esse número. Então, vou ter que fazer a operação inversa, né? Então, aqui, quero multiplicar por 8 e o resultado tem que dar 46, tá? Não sei quem é esse número, vamos fazer a operação inversa. Daqui para cá eu multipliquei, então daqui para cá eu tenho que dividir por 8, tá? Aí 46 dividido por 8 não vai dar exato. 46 dividido por 8 não vai dar um número exato. Então, vamos deixar na forma de fração. Só que pode ser simplificado, tá bom? Então, simplificando por 2, em cima e embaixo, por 2 e por 2, vai ficar 23 por 4. Beleza? Então, não dá para simplificar mais, o resultado é 23 quartos. Tá joia? Então, resposta, o número é 23 quartos. Fechou? Beleza? Só para nós encerrarmos, agora o exercício número 5. É comum uma avaliação escolar conter 10 questões valendo 1 ponto, cada uma. É o que acontece na prova de vocês, né, gente? Vocês vão ter 10 questões, cada questão vale 1 ponto, tá? Para essa situação, determine o valor de cada item de uma questão na forma de fração e decimal, caso a questão tenha 2 itens, tá? Então, ó, há uma questão, cada questão vale 1 ponto, tá? Agora, se essa questão tiver 2 itens, então você vai ter que dividir esse 1 ponto em 2, correto? Você pode fazer isso usando fração e a forma decimal. Então, vamos lá. Cada questão vale 1 ponto. Se essa questão tiver 2 itens, então você vai ter que dividir esse ponto por 2. Essa é a forma de fração. Agora, o que é a forma decimal? A forma decimal é quando você divide, tá? Porque lembra que fração é uma divisão? Tá? Então, quando você pega 1 e divide por 2, o resultado vai dar 0,5, né? Aqui, 1 dividido por 2. Não dá para dividir, então 0, 0, vírgula. Quantas vezes o 2 cabe no 10? 5 vezes. 5 vezes 2 dá 10, para 10 nada. Tá? Então, esses dois números, pessoal, eles são iguais, só estão representados de forma diferente. O primeiro está na forma de fração e o segundo está na forma decimal, tá?
fração e forma decimal. Então, a forma decimal é quando você faz a divisão, tá? Certo? Beleza. Na letra B, e se a questão tivesse 4 itens? Então, cada questão vale 1 ponto. Se ela tem 4 itens, você vai dividir esse 1 ponto por 4. Aí a forma de fração é assim, né? E a forma decimal? Aí você pega o 1, divide pelo 4, tá? Então, aqui, 0, 0, vírgula. O 4 cabe 2 vezes, vai sobrar 2. Não dá para dividir, aumenta um 0. O 4 cabe 5 vezes no 20, 4 vezes 5 vai dar 20, vai dar 20 nada. Então, o resultado da divisão é 0,25, tá? Então, aqui fração, aqui decimal. Tá joia? Na letra C, e se a questão tiver 5 itens, quanto vai valer cada item? Então, você vai pegar um ponto da questão, vai dividir em 5, tá? E na forma decimal, como é que fica? 1 dividido por 5. 0, 0, vírgula. O 5 cabe 2 vezes no 10. 2 vezes 5 dá 10, para 10 nada. Então, o resultado 0,2. Tá? E se a questão tiver 8 itens? Você vai pegar um ponto dessa questão e vai dividir ela em 8. Certo? E na forma decimal, como é que fica? 1 dividido por 8. Então, aumenta um 0, 0, vírgula. O 8 cabe uma vez. Então, vai dar 8, vai sobrar 2. Não dá para dividir, aumenta um 0. O 8 cabe 2 vezes, né? Vai dar 16, vai sobrar 4. Não dá para dividir, aumenta um 0. O 8 cabe 5 vezes no 40. 8 vezes 5, 40, para 40 nada. Então, o resultado dessa divisão, 0,125, que é a forma decimal. Tá bom? É isso, então, galera. Encerramos aqui a tarefa de número 3. Espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode tirar em sala. Tá joia? É isso, então. Obrigado, pessoal, e até!